Olá, queridos amigos, queridas amigas. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele nos concede realmente mais um dia com aquele fôlego de vida, de poder desfrutar de todos os momentos ao lado dos nossos familiares. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, a lição 6, ela tem como título O Caráter Imutável de Deus. O que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre o caráter imutável de Deus está ali em Malaquias capítulo 3, versículo 6 e também em Tiago capítulo 1, versículo 17. Em Malaquias 3, versículo 6, o Senhor Deus enfatiza que Ele não muda, e esse fato é exatamente a razão pela qual o seu povo não é destruído, não é fulminado. Essa frase ela deixa bem claro para todos nós, pelo contexto que nós lemos nesses capítulos e versículos, que a aliança de Deus ela possui uma imutabilidade, moral. E assim o caráter de Deus ele é digno totalmente de confiança, porque nós temos um Deus que ele não muda. E o que nós vemos ali em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, Tito capítulo 1, versículo 2 e Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18, esses textos nos ensinam que Deus, quando Ele quis mostrar assim, mais firmeza aos herdeiros da promessa, o povo de Israel, Ele quis mostrar que Ele é um Deus imutável, que o seu propósito realmente é nunca mudar, e Ele se interpôs num conjuramento para que, mediante duas coisas imutáveis entre Ele e o seu povo, nos quais é impossível que Deus minta, porque Ele é um Deus fiel, um Deus criador, mantenedor do universo. Ele tem um forte alento para todas as coisas, e que nós tenhamos assim segurança ao refugiar-se nele, a fim de lançar assim a mão da esperança e na proposta que ele, Deus, nos dá. Deus não pode negar a si mesmo, e ele nunca mente, ele não pode quebrar suas promessas. Deus é um Deus realmente de fidelidade. Ele próprio diz lá, eu, Senhor, não mudo, que está lá em Malaquias 3,6. Deus não mente, e suas promessas não podem ser quebradas nunca, Deus não é inconsistente. A salvação através do seu filho amado Jesus é uma das provas tremendamente importantes, porque quando Adão e Eva erraram já no Éden, ele deu uma promessa de que Jesus viria para salvar realmente a humanidade da morte, do pecado, e Jesus veio. Ele veio para salvar realmente a humanidade, não apenas parte disso, mas cumprir a sua promessa de um Deus fiel para salvar a humanidade. E as Sagradas Escrituras, tanto ali no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, comprovam a imutabilidade de Deus, porque Ele permanece o mesmo sempre, onde o seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas, após serem proclamadas e ditas por Ele, jamais sofrem qualquer tipo de alterações ou mudanças, porque é uma qualidade que faz parte do caráter de Deus. E para nós cristãos, sabermos que nós temos um Deus que não muda, é sempre um prazer e um motivo de grande conforto e segurança, pois é a prova de que a nossa esperança está depositada
num Deus sobre aquele que ele é inalterável, ele é inabalável, é um Deus que não muda. E a graça salvífica de Deus, ele não está sujeito a variações, e sim o propósito redentivo não pode ser alterado jamais, quando o próprio Deus na Bíblia nos diz, olha o que ele nos diz: eu, Senhor, não mudo, está lá em Malaquias 3,6. E também em Tiago 1,17, ele diz lá que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Rei das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Quando nós falamos de imutabilidade de Deus, nós mencionamos esses dois textos acima que eu acabei de ler. E um está no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. E dentro da doutrina de Deus, o conceito da imutabilidade está fortemente carregado de premissas filosóficas em diversas tradições da teologia cristã. No entanto, é seguro afirmar que Malaquias 3,6 e Tiago 1,17 destacam que o caráter moral de Deus é constante e confiável. Porém, dentro da filosofia no mundo, alguns teólogos estudiosos entendem que essas passagens significam que Deus não muda em nenhum ponto ou aspecto. O restante do verso de Malaquias 3,7 nos diz, por isto vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E na sequência, o Senhor diz ao povo de Israel, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Está lá em Malaquias 3,7. Aqui apresenta uma imutabilidade moral, e no restante indica que Deus pode mudar em termos assim de relacionamentos, como é o caso aqui, né? Que tem muitos acham que ele muda porque ele diz lá que ele pede para o povo voltar para ele, né? Porque ele já tinha dito que ele ia pregar o juízo sobre eles. O que nós vemos é que nós temos um Deus soberano, um Deus realmente que criou o universo, e ele tem o controle do mundo nas suas mãos. Porém, ele tem um grande amor pelo seu povo, porque ele criou sua imagem e semelhança e sempre quer ter um relacionamento conosco, né? E o que nós vemos é que temos um Deus assim que é soberano, mas que apesar dessas oscilações, que faz parte, né, do seu amor a um povo pecador, um povo que era para ser nação eleita, uma raça especial, e de todas as situações que acompanham o seu caráter de um Deus digno, né, de total confiança, ele, Deus, permanece constante, porque ele não é a fonte do mal. Jamais ele realmente criou o mal. Ele, Deus, criou sim criaturas que fizeram mal, no caso de Lúcifer e os seus anjos. Se Deus não faz esses ajustes diante do seu povo pecador, se Deus realmente não faz esses ajustes, né, morais diante de nós pecadores, então nós não existiríamos, né? Porque ele diz lá que o salário do pecado é a morte. E assim nós não existiríamos mais depois do pecado de Adão e Eva. Mas Deus deu realmente um ajuste, né? E oscilou um pouco aqui nesse relacionamento, para que realmente ele desse mais uma oportunidade do ser humano se recuperar. Lá em Malaquias 3, no capítulo 3, ele enfatiza a ideia de justiça de Deus. Ainda que no fim do capítulo 2, é introduzida a questão da justiça divina, que a Bíblia diz, onde está o Deus da justiça? Está lá em Malaquias 2,17. Em outras palavras, o que vai acontecer com aqueles que fazem o mal? Em resposta a essa questão fundamental, Malaquias 3 destaca a vinda do juízo divino. E Malaquias ainda diz lá
quem poderá subsistir quando ele aparecer? Está lá em Malaquias 3:12. O juízo tem visto especialmente a história da rebeldia do povo de Israel, porém essa mensagem ela é bastante séria, porque Deus aplicará com rigor o seu juízo, pois ele não muda as suas leis. Porque Deus assim menciona aqui, ele pretende fazer quando ele diz isto, né? Ele pretende fazer um apelo para todos nós, para que nós possamos nos arrepender. Ele dá um tempo para isto, para que nós possamos ter arrependimento. E no momento certo, na segunda vinda de Jesus, após isso, no tempo correto, ele fará o juízo. E em todas as coisas nós precisamos ponderar, certos de que o Senhor nos dará compreensão de todas as coisas, que está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Pois todo aquele que coloca a serviço de Deus, que busca entendimento nas Sagradas Escrituras, busca sabedoria ali, ele é ungido pelo poder do Espírito Santo, ele é guiado e fortalecido, e ele entenderá o verdadeiro caráter imutável de Deus. E independente de nossa decisão, o Senhor permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, que diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 13. E Deus jamais e nunca quebrará suas promessas, e assim nós poderemos ter plena certeza de que o Deus das Sagradas Escrituras é o mesmo de ontem, hoje e sempre. O mesmo que deu o seu Filho amado Jesus, unigênito, para se entregar na cruz do Calvário, nos livrando do pecado e da morte eterna. O povo de Israel, quando estava prestes a entrar lá na terra de Canaã, com as promessas bem antecipadas, né, de Deus, uma geração que não viu os prodígios, né, do Senhor lá no Egito, porque foi uma nova geração que entrou lá em Canaã, e nem com o poder de Deus os livrou de seus pais da fúria do faraó, que é mencionado nas Sagradas Escrituras, exceto, né, Josué e Caleb, que está lá em Números 14:30, que eles entraram na Terra Prometida. Os novos conversos não viram a Cristo e os muitos milagres que realizou. Era necessário que fossem apacentados por pastores apegados à palavra de Deus, que diz lá em Tito 1:9. Porque nós temos um Deus que ele não muda, de modo que não perdessem de vista a esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo, Deus já prometeu isso, que está lá em Tito 1:2. E o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18, mostra que Deus quis deixar claro que aqueles a quem ele havia prometido receberão, e que ele jamais mudaria de posição, pois ele é um rei justo, um rei imutável, que governa suas criaturas com justiça, onde o caráter dele é digno total de confiança e certeza, e que ele jamais muda. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando ele fala isso, ele fala através do Espírito Santo, para que sejam tocados nos corações das pessoas. E quando elas aceitam verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, essa pessoa passa a ter sabedoria, essa pessoa passa a ter entendimento, essa pessoa passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar nela. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que ele deu sinais e está se aproximando, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, que ele
diz que vem e deu os sinais para isto, e ele, ao chegar nesse mundo, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de participar da grande boda do Cordeiro Jesus. Já imaginou? Você estar assim, ó, face a face com Jesus, você conversar com Jesus, você ter essa oportunidade de estar na frente do seu Salvador. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.